7h23. Muito bem, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui a presidente da OAB Mato Grosso, Gisela Cardoso. Bom dia, presidente. Bom dia, Gisela. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Mais uma vez, uma imensa satisfação estar conversando com vocês. Bom, muito bem. Vamos... Esse mês de agosto, o mês de Lilás, a cor é Lilás, né? Que é um mês de combate à violência contra a mulher. E justamente nesse mês tá surgindo aí bastante casos, não que nos outros meses não aconteça, mas quando é o mês de combate se espera pelo menos uma abordagem maior na imprensa, e que as coisas, justamente por estar se chamando a atenção, inibam um pouco esse tipo de transgressão. Ocorre que nesse mês mesmo temos algumas ocorrências com advogados envolvidos, inclusive morte de advogada. Uma foi assassinada. Não é exatamente uma questão especificamente contra a mulher, um cara meio tendência serial killer, né? O envolvido lá, no caso que matou a advogada, mas outros advogados aí se envolvendo em espancamento de mulheres, etc. E para completar, briga com o juiz. Que vem para a imprensa, advogado brigando com o juiz. Primeiro, isso é evidente que deve refletir lá na OAB. Primeiro, como é que a senhora está vendo isso? E depois, providências a serem tomadas, e se acaso cabem. Bom, primeiro, enquanto cidadã, enquanto mulher, né, eu enxergo isso com muita tristeza, com muita indignação, né? Com muita preocupação, enquanto presidente da Ordem também. Nós tivemos aí, como você disse, um primeiro caso extremo de violência destacado, noticiado a morte, o feminicídio de uma advogada, um homicídio brutal, um feminicídio brutal, e a Ordem esteve presente acompanhando as investigações, nos reunimos com a polícia, com os delegados, prestamos à família a assistência necessária. E na sequência aí 3 notícias de envolvimento de advogados. Eu vou abrir um parênteses, se a senhora me permite, presidente. Nesse caso, inclusive o acusado foi levado para uma prisão de militares em Chapada. E aí houve pedido do Ministério Público, da própria OAB, a Janaína Rivas se manifestou, e isso acabou sendo revisto. Essa atitude, nós ficamos na dúvida, quem levantou isso? Olha, essa pessoa é um ex-policial, não pode estar aí, né? Ele tem que ser prisão comum. Partiu da Comissão da Mulher, foi da OAB, foi da Janaína, de onde partiu? Porque passou batido para todo mundo, inclusive para nós da imprensa. Paulo, eu não sei realmente de onde surgiu, mas como você disse, realmente todas essas instituições, pessoas que você citou, ao identificarem essa situação, já manifestaram, buscamos junto ao Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, o preso, o acusado, né, enquanto ex-policial, né, ele não faria, não teria o direito ou a benesse de estar numa prisão militar. Inclusive a própria portaria que estabelece essa situação está sendo questionada, mas imediatamente foram buscadas aí as providências e corrigido este aparente equívoco. Mas é realmente uma situação muito, muito triste, aterrorizadora, eu diria, né, o que aconteceu com essa advogada, e uma situação, um dado muito, muito relevante também e triste. Cuiabá, pelo que nós conversamos com o delegado, teve este ano 4 feminicídios. 2 vítimas são mulheres advogadas, de 4 também. 2 advogadas. Então a gente vê que a violência ela está em todos os lugares, ela está em todas as áreas, em toda a sociedade, muito mais perto de todos nós do que nós podemos imaginar.
né? E aí você destacou no início da sua fala uma situação importante, né? E triste também. Nós estamos no mês do Agosto Lilás. O Agosto Lilás é onde se promove campanhas de combate à violência doméstica, e ele surge exatamente porque foi em agosto que foi editada, publicada a Lei Maria da Penha. Então, até em comemoração à edição da Lei Maria da Penha, surge o Agosto Lilás, onde nós fazemos, nós que eu digo sociedade de forma geral, instituições, campanhas do alerta contra a violência contra a mulher, o combate à violência contra a mulher, e infelizmente esse agosto ele vem com esses dados tristes, críticos, e a gente precisa enfrentar, a gente precisa buscar soluções, a gente precisa buscar punições, e nós precisamos, enquanto sociedade, e aí eu falo instituições, poderes constituídos, cada cidadão e cada cidadã ter a consciência de que nós vivemos um problema muito sério. A violência contra a mulher é algo que precisa ser enfrentado diretamente, é algo que a gente precisa buscar soluções. Porque por mais que a gente faça, Paulo, e eu esses dias até desabafei numa solenidade, parece que a gente não consegue caminhar, né? Todo mundo trabalhando, todo mundo combatendo, leis existem, projetos, e continua acontecendo às nossas vistas, muito próximo de nós. E aí eu cito o caso dos 3 advogados esse mês acusados, 2 presos por violência contra a mulher. O presidente que lhe antecedeu teve um caso também. Do advogado, é de se esperar algo diferente. Isso. Até porque ele defende Paulo, outras... Sim, você falou da questão do ex-presidente, e é importante você tocar nesse assunto, até para que seja esclarecido. Vez ou outra a gente vê uma nota, porque o AB não fez nada quando teve um envolvimento do ex-presidente, né? Muito pelo contrário, tá? Que fique claro, todas as medidas foram adotadas naquela ocasião, né? O foro competente ali para apreciar era o Conselho Federal, porque ele era presidente de subseção. Então, imediatamente foi encaminhado por mim, inclusive, que assumi a presidência na época, ao Conselho Federal, pedindo as providências. A Comissão Nacional da Mulher Advogada encaminhou ao Conselho Federal o pedido de providências, inclusive com afastamento, mas ele se afastou de imediato. E ao final disso tudo, e isso é bom que fique claro, ele foi absolvido em todas as esferas e em todas as instâncias. Ele tem decisão transitada em julgado de que não houve a violência contra a mulher. Então, houve um episódio, ele foi processado, garantido a ampla defesa e o contraditório, tal qual será todos esses que estão sendo acusados por violência contra a mulher, porque esse princípio básico da nossa Constituição, ampla defesa e contraditório, e ao final não restou qualquer condenação. Seja no âmbito administrativo, junto à ordem, seja no âmbito judicial, com decisão transitada e julgada absolvendo. Então é importante você destacar esse assunto, porque toda vez que se fala em violência doméstica envolvendo advogados, vem, mas o ex-presidente foi processado, respondeu e foi, ao final, absolvido. É importante essa colocação, porque realmente essa informação Exatamente, não circulou. Estamos aqui para isso. Mas é de se esperar, como eu estava falando no início, que o advogado que defende outras pessoas deste crime, né? Que busca a condenação de pessoas por conta desse ato, cometer o mesmo ato. É uma coisa que fica meio que... É um ponto meio fora da curva, assim, para quem que tem de ofício fazer isso. Exatamente. Bom, primeiro fazer bom, isso que eu falo, evidentemente. Sim, é bom deixar claro que defender. Não é, infelizmente, né, na nossa sociedade, a agressão, a violência contra a mulher, ela está em todos os lugares. Ela está em todas as profissões, ela está em todas as classes sociais. Não é só advogado que agride, né? Nós temos aí um triste episódio, coincidência de 3 situações aqui em Cuiabá seguidas envolvendo advogado, mas não é só advogado que agride. E aí você destaca uma situação importante. O advogado, mais que ninguém, ele conhece a lei. Apesar de que há no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, o princípio de que ninguém pode se eximir de cumprir a lei alegando que não a conhece, principalmente quando nós
estamos falando de um crime, né? Mas o advogado, mais do que ninguém, conhece as leis, conhece as punições, conhece as proibições e, mais do que isso, o advogado, ao receber a sua carteira, a sua habilitação, ele faz um juramento de defender os direitos humanos, de defender a Constituição Federal. Então, o advogado que fere esse juramento, ele está já de imediato ferindo aquele compromisso que ele fez com a ordem e com a sociedade. Então, ele tem que responder pelo crime lá perante o Poder Judiciário e tem que responder perante a sua instituição, com as penas previstas, é claro, volto a dizer, garantido a ampla defesa, o contraditório, que é princípio básico do nosso ordenamento jurídico, mas deve responder. E esses 3 aqui mencionados já estão com os processos éticos disciplinares em andamento, inclusive com pedido de suspensão preventiva, que será avaliado pelo nosso Tribunal de Ética já na próxima sessão. Então, todas as medidas que a ordem pode fazer no âmbito, né, da instituição, no âmbito administrativo, já estão sendo tomadas, né? E responderá também no âmbito do Poder Judiciário. Paralelamente a isso, eu quero também trazer uma informação importante, que a nossa Comissão da Mulher Advogada, presidida pela doutora Glaucia Amaral, entrou em contato com as vítimas, tem também buscado dar assistência, buscado a trazer informações, né, para que a ordem possa acompanhar cada caso, dar assistência necessária e, se comprovada a falta à ética, se comprovado a realização dos crimes que estão sendo apurados, punir de acordo com o que estabelece o nosso Código de Ética e Disciplina. Importante esse apoio às vítimas. Eu tenho cobrado bastante aqui que a sociedade como um todo, todas as pessoas envolvidas em todos os cargos, os maiores cargos que temos no Estado, tem, pelo menos para as redes sociais, só tratado de defender as pessoas que têm um certo sobrenome e um certo cargo. As prostitutas que apanham, etc. e tal, não tem defesa da maioria. Muito importante isso que a senhora disse. Vinícius. Bom, bom dia, Gisela. Bom é sempre dia, um prazer Vinícius. muito grande conversar contigo. Obrigado pela aceitação do convite. Né? E no caso aí do Leonardo também foi mais cobrado porque a ex-esposa dele também é advogada, que é a Luciana, né? A Luciana Povos, né? Tem esse detalhe, então tinha essa cobrança maior. Mas aquela história, né? O pecado do pregador é maior, né, do que a da pessoa comum, né? Quando o pastor peca, né, o padre, né, ele é mais cobrado, né? Tem isso. Mas transitou, né, como você destacou, então ela teve todo o direito de defesa, com certeza, a Luciana, né? Então, o que eu quero te perguntar sobre outro caso polêmico e onde o Estado é devedor teu, Gisela. Gilberto Catani, né? Vamos lá, né? Só andou a situação dele, né? Daquela fala que ele fez desrespeitosa, né? Em relação às mulheres, graças a uma representação tua, né? E da Luziane, né? Castro, né? Que é a defensora geral, né? Nós estamos num momento com mulheres ocupando posições importantes no campo jurídico, né? Presidente do TJ, primeira vice, presidente do STF, do STJ, né? A Polícia Federal, também para a JC, enfim, né? Tá bem interessante nessa conformação. E aí, isso que eu quero ver contigo, né? A Assembleia não tinha nem conselho de ética, foi instalado por conta desse processo. Sim, tudo caminha, né, para uma absolvição do Catani, né? No máximo uma advertência. O Wilson Santos até brinca que só falta escolher o sabor da pizza, né? Mas o que vocês pensam em fazer? Porque cabe talvez ação, né, no judiciário, né, para violência política contra a mulher, enfim. Como é que vocês veem esse processo, né? E o que vocês pensam em fazer de litigância, né, em relação ao Catani, né, no caso de uma absolvição pela Assembleia? Bom, Vinícius, primeiro ressaltar esse ponto que você destacou, o momento que as mulheres vivem no que refere-se à ocupação de cargos de destaque, de cargos de poder. Nós temos presidente e vice Tribunal de Justiça Mulheres, presidente e vice Tribunal Regional Eleitoral Mulheres, a defensora pública geral, a delegada geral da Polícia Civil, a superintendente da Polícia Federal, defensora pública, né, defensora pública no âmbito nacional, STF, STJ, e não obstante, e aí isso é importante a gente observar, e não obstante, nós temos aí a violência contra a mulher ainda gritante, né? A violência contra a mulher acontecendo de forma descarada. Então a gente precisa repensar mesmo o que está faltando. As leis estão aí, por que não estão sendo cumpridas? Por que continuam? É uma questão social, é uma questão de educação. O que nós vamos fazer para mudar isso tudo? Aí a presença das mulheres nesses espaços, não só que nós falamos aqui no âmbito do judiciário, mas também no âmbito do legislativo, na formação da lei. As leis são feitas, são criadas hoje por maioria
maioria por homens. As mulheres precisam estar lá também, criando essas leis, porque esta dor, principalmente, são elas que sentem. Em relação ao deputado que você citou, a OAB, nós nos sentimos na obrigação de cobrar uma resposta, né? Primeiro, nós fizemos ao Ministério Público a notícia de fato para que o Ministério Público analisasse e, se fosse o caso, promovesse, então, a ação penal. O Ministério Público, num parecer muito profundo, ele destaca que entende que não havia tipicidade de crime, mas ele reconhece a conduta como misógina, como o desprezo às mulheres, o que é, de toda forma, o que deve ser, de toda forma, combatido, né? Quanto à Assembleia, eu ainda estou aguardando essa resposta. Eu acredito que ela vem. E não é para mim, não é para a Gisela, não é para a OAB, é para a sociedade. A senhora acredita em condenação do Catani? Eu acredito na resposta. E seja qual for a condenação, eu acho que a Assembleia, ela tem essa obrigação com a sociedade, né? Se vai ser uma advertência, se vai ser suspensão, né? A Assembleia vai ter a condição, e eu acredito nos que estão lá, de fazer essa avaliação, mas entregar uma resposta. E aí nós estamos falando de violência contra a mulher. Nós estamos falando aqui no ponto alto da violência contra a mulher, no máximo que foi o feminicídio, que a advogada foi vítima, que são essas agressões que as 3 mulheres sofreram, mas a violência contra a mulher, ela não está aqui, somente aqui. Ela começa muito antes, ela começa com o desprezo, ela começa com o deboche, ela começa quando a mulher ela é diminuída perante a sociedade, quando ela é desqualificada, né? E muitas falas, nós vemos diariamente, ela leva a isso. Esta fala que nós estamos nos referindo aqui, ela leva a isso, ao desprezo, ao deboche, à desqualificação da mulher enquanto cidadãs que somos, né? Então, a violência contra a mulher tem que ser combatida de todas as formas, não apenas com muito rigor, como deve ser esse caso aqui de violência do feminicídio, da violência física, mas também essa violência quando você se refere a uma mulher de forma discriminatória, de forma ofensiva, de diminuição da mulher perante a sociedade. Isso é combater a violência e cabe a todos nós. Cada cidadão, volto a dizer, cada cidadã, as instituições, os profissionais, os poderes constituídos, combater esse tipo de violência. Então, e vocês, assim, só para concluir, vocês, assim, esse parecer do Ministério Público já satisfaz a OAB? Quer dizer, se a Assembleia não caçar, enfim, independente da decisão, vocês não vão entrar no judiciário contra o Catani? Vinícius, eu acho assim que as instituições, né, os poderes, eles têm a sua autonomia e eles precisam ser respeitados. Então, o que nós pedimos para a Assembleia foi a resposta que eles acham necessária a essa situação. Eu ainda não conversei com a Comissão da Mulher Advogada sobre isso, mas particularmente eu penso que o nosso dever, ele se cumpre no momento em que a gente provoca aqueles que têm que dar a resposta. Na sua avaliação, que penalidade para o cometido o Catani deveria sofrer? Na sua opinião? É evidente que a senhora não vai julgar. Eu prefiro não julgar, Paulo, até porque, como eu falei, eu acho que quem tem essa competência, quem tem essa condição de avaliar é a própria Assembleia, é a própria comissão, e a sociedade e o eleitor tem a condição de avaliar se a resposta dada é condizente com o que a sociedade espera, especialmente as mulheres. Eu quero. Pois não, Vinícius. Não, só lembrando que, assim, dependendo da decisão judicial, ele pode vir até a ficar inelegível, né? Porque ele tem foro no TJ, né? Ele é deputado, né, estadual, tem foro no Tribunal de Justiça, que é órgão colegiado, né? Então, se ele for condenado por uma turma que seja, né, não precisa nem ser pelo pleno, né? Por uma turma ali do TJ, ele pode vir a ficar inelegível, né? Então, isso é algo relevante, né? Por isso que eu estou destacando. E é bom para que as pessoas, especialmente esses que ocupam o cargo, né, de que representante do povo, tenham uma consciência da responsabilidade do que se fala, do que se faz, né, de até onde pode chegar, como você disse aqui, uma situação de inelegibilidade. Bom, a gente já, em avaliação, a gente sabe que não será, a pena não será grande, mas só o fato de ser levado à comissão, que é uma notícia que não se tem tão próximo de onde estamos, já é algo a ser comemorado, de que as pessoas pelo menos sejam chamadas a atenção pelo que estão falando, né? E não a gente batendo
Palma para o doido da sala. Eu queria convidar a senhora a engrossar um pedido ao governo do Estado. Não que a gente queira que o governo do Estado resolva todos os problemas de uma hora para outra, mas a Delegacia da Mulher em Várzea Grande. Queria chamar a senhora para engrossar esse couro. A gente vê aí gente perdendo paciência para pegar parque para tomar conta, e em Várzea Grande está faltando uma Delegacia da Mulher. No meu olhar aqui, a prioridade, a Delegacia da Mulher em Várzea Grande é muito mais necessária e com urgência, né? Eu queria lhe convidar a engrossar o couro de gente pedindo. Não, nós já estamos, inclusive, Paulo, e não só a Várzea Grande, eu vou falar num estado como um todo. Nós Desculpa o meu bairrismo, tá? Eu só quero ampliar a discussão, porque, volto a dizer, a violência contra a mulher é algo muito sério e a gente precisa tratar com muita seriedade. Nós temos o problema de Várzea Grande, nós tivemos aqui há poucos dias com uma comitiva da subseção de Sorriso, onde o índice de violência contra a mulher também é muito alto, pedindo também uma delegacia de combate à violência contra a mulher, a delegacia da mulher. Nós conversamos com a delegada geral, a doutora Maidel, né? Nós já conversamos uma delegacia com da mulher 24 horas. Nós já conversamos com o secretário de Segurança, então esse é um pleito da ordem desde o início. Né, e todas as oportunidades que nós temos, nós reiteramos, há um problema de efetivo, e isso nos foi colocado em diversas situações. Para se manter uma delegacia 24 horas, é necessário um efetivo muito maior de delegados, de agentes, de escrivãos, foi nos colocado, mas a gente precisa que nós avancemos, que não fique só no temos um problema de efetivo. Então foram nomeados, empossados agora vários aprovados no concurso da Polícia Civil, e nós esperamos que isso continue avançando até que possamos ter, especialmente nessas cidades onde o índice, onde o número de violência contra a mulher é ainda maior, as delegacias 24 horas. Pois enquanto o problema for falta de efetivo, a delegacia não aparecerá. Agora, o dia que o problema for a falta da delegacia, aí sim. Mas vamos lá. Nós temos aqui um evento para acontecer dia 29 e 30, que é a Conferência Estadual da Advocacia. Queria que a senhora falasse. Pois, fique à vontade. Bom, 29 e 30, a nossa conferência estadual é o maior evento da advocacia mato-grossense, né? Então, faremos a abertura no dia 29, pela parte da manhã, a partir das 8h30, o encerramento no dia 30, à tarde, no final da tarde. Nós teremos aqui, Paulo, os maiores nomes, os maiores doutrinadores de praticamente todas as áreas do direito. Então, fica aqui o convite para a advocacia mato-grossense, para os estudantes, para os estagiários, que possam aproveitar desse momento. A gente está fazendo com muito carinho, com muito cuidado, esse grande evento, dando oportunidade para a advocacia de se qualificar, de se atualizar, né, perante aí as novas legislações, os novos entendimentos jurisprudenciais que surgem no dia a dia, né? Então fica aqui o convite para toda a advocacia, para todos os estudantes da área do direito para participar conosco. Inscrições abertas no nosso site da UAB, da ESA. Não fique fora dessa. Mas me permita também, Paulo, antes de encerrar, fazer um outro convite, voltando à questão da violência contra a mulher. A Comissão da Mulher Advogada da OAB Mato Grosso e outras entidades, nós faremos no sábado pela manhã, lá no Parque das Águas, um grande movimento de combate à violência contra a mulher. É um movimento que tem como principal foco, né, a sensibilizar a sociedade, destacar essa necessidade do combate à violência, e também uma homenagem à doutora Cristiane, à doutora Thaís Machado e a todas as mulheres, seus familiares que foram vítimas do feminicídio. Me permitam um dado importante aqui: 2002, 48 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso. 2022. 2023 já são 22, né? 2022, 98 órfãos do feminicídio. Então, esses números são muito alarmantes. Então, eu quero aproveitar e convidar também toda a sociedade agora para estar conosco no Parque das Águas, no sábado pela manhã, para juntos, vestindo branco, fazermos esse grande movimento pela paz, no combate à violência contra as mulheres e, é claro, uma forma de homenagear também todas as vítimas do feminicídio. Muito bem, são 7h47. Quero agradecer aqui ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, presidente
Gisela Cardoso, pela entrevista, pelo papo. Muito obrigado e conte conosco aqui no que necessitar. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, Vinícius. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A Jovem Pan sempre abrindo as portas também para esclarecimento, para informação. Da mesma forma, a OAB Mato Grosso está à disposição da imprensa, da Jovem Pan e da sociedade para esclarecimentos que forem necessários e para ações como essa que nós estamos, para movimentos como esse e lutas como esta que a gente precisa encampar juntos, como a violência, o combate à violência contra a mulher. Obrigado, Vinícius.